Porque é tão difícil termos alunos fluentes e motivados para o uso da língua nas aulas diárias do ensino fundamental e médio. As mídias sociais disponibilizam um novo acesso para aprendizes da língua estrangeira. Agora o acesso a matérias para aprender inglês ficou mais fácil. O aluno não depende apenas do professor para adquirir o seu conhecimento, mas, com tantas ofertas de ensino à distância, é possível se tornar um fluente na língua estrangeira? Nesta unidade, discutiremos os novos caminhos da educação em torno do processo de ensino e aprendizagem de língua inglesa para que, assim, possamos avaliar as mudanças que implicaram o ensino no Brasil. Ferramentas tecnológicas utilizadas para o ensino de línguas. O que os professores de língua inglesa podem esperar da era digital? À medida que as salas de aula convencionais continuam a se transformar em salas de aula digitais, os professores também precisam fazer a sua própria transformação. O conteúdo digital é enriquecido e proporciona um aprendizado colaborativo e interativo. Aí entra a integração da tecnologia na sala de aula, que levou muitas e novas tendências. A importância da atualização e formação de letras. Ser professor nos dias atuais continua sendo um desafio. Além do desgaste do dia a dia em sala de aula, o professor ainda precisa preparar o tempo para o planejamento diário de suas aulas, bem como para a sua formação acadêmica, né? Vemos que quando o professor de língua inglesa termina a sua graduação em letras, isso não quer dizer que seja o fim dos seus estudos. Todo professor precisa estar em constante atualização, já que a busca pela qualidade de ensino nunca para. Lousa digital interativa. A lousa digital interativa, como o nome já diz, tem a função de interagir e proporcionar ao aluno uma aula diferenciada. Vamos supor que o professor esteja ensinando como funciona o corpo humano e suas partes em inglês. Com a lousa digital interativa é possível mostrar com o corpo humano em 3D e, ao clicar em cada parte do corpo ou órgão, pode-se ouvir o seu nome em inglês. Bom, o alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bom, vemos que o T e o D são pronunciados de forma seca, ou seja, eles são parecidos com o sotaque de alguém do interior, mas não pode conter o chiado, por exemplo, como na palavra tia, que sai com o som tia. A pronúncia do M e N não são tão diferentes da língua portuguesa. O que vai diferenciar é a retirada do I no final, do M e N. Bom, o alfabeto em inglês ele é formado por 5 vogais e 21 consoantes. Na unidade fonética, enquanto que a fonologia se preocupa mais com os traços distintivos e contrastivos dos fonemas, que identifica a diferença entre palavras similares e diferem apenas um som. Na transcrição fonética, são representados por colchetes e levam a associação direta com a fonética de articulação, que classifica os fonemas em termos de vozeamento. O local é a maneira de articular, conforme será estudado a fonética acústica, que é física e som, e a fonética auditiva, que é a percepção do som pelo aparelho auditivo. Na transcrição fonêmica, representa por barras transversais paralelas, que procura trabalhar a parte diferenciada do som, e sempre busca possível palavras que possuem o mesmo fonema,
pares mínimos que trazem palavras que diferenciam apenas o som, em termos básicos. A nos referimos ao fonema P, por exemplo, afirmamos que tratar de um fonema não vozeado, bilabial, que é oclusivo, e oclusivo, enquanto que o fonema P nos remete a uma associação a possíveis pares mínimos, capazes de exemplificar a diferenciação do som, usando como exemplo as palavras pai, né, e bai. Por questões didáticas, as transcrições nessa perspectiva, empregando os termos transcrição fonêmica ou fonética, são interdependentes, tendo-se em mente uma importância de buscar o respeito pelo sotaque do falante da língua inglesa, seja ele nativo ou não. Também é importante analisar fatores que influenciam na aprendizagem da língua estrangeira e que se refere ao trabalho fonético e fonológico, de acordo com Godoy. Por exemplo, nesses fatores ele destaca os biológicos, uma vez que para aprender a língua inglesa são necessários os movimentos, né, dos órgãos articuladores, com destaque especial para o músculo de mastigação e as cordas vocais, que ao se movimentarem, assumem essas posições. Dando continuidade. A fluência tecnológica se aproxima do conceito de letramento como prática social e não como simplesmente aprendizagem de um código ou tecnologia. Portanto, a atribuição de significados a informações provenientes de textos construídos com palavras, gráficos, sons e imagens expostos em um mesmo plano. Então, a crescente utilização da internet está levando os chamados multiletramentos ou letramentos digitais. Então, para que os professores se ajustem às modificações que se fazem presentes no dia a dia, eles precisam se dedicar e investir numa formação continuada que abarque essas mudanças e no qual isso é um passo importante para iniciar um trabalho mais conectado com todas as inovações que se apresentam. Portanto, há muito o que ser feito em pleno século XXI, onde é preciso haver o desenvolvimento de novas habilidades que o ajudam a tornar a tecnologia uma aliada à prática docente, como, por exemplo, levantar reflexões a respeito da utilização das novas tecnologias para que a utilização não seja mecânica ou modismo. Então, como eu já mencionei, no letramento digital é preciso o aluno desenvolver a criatividade, o raciocínio crítico e a avaliação. Ele precisa compreender e se inserir na cultura digital e social. Deve haver a colaboração. O aluno ele também precisa saber pesquisar, achar, selecionar e a compartilhar informação. No letramento digital é preciso também haver a comunicação eficiente, a segurança digital e as habilidades funcionais. E estas são as nossas referências.